138. A extinção do contrato poderá ser, inciso 1, determinada por ato unilateral e escrito da administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta. Inciso 2, consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da administração. Inciso 3, determinada por decisão arbitral em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral ou por decisão judicial. Parágrafo 1º. A extinção determinada por ato unilateral da administração e a extinção consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo. Parágrafo 2º. Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da administração, o contratado será ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a: inciso 1, devolução da garantia; inciso 2, pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção; inciso 3, pagamento do custo da desmobilização. Artigo 139. A extinção determinada por ato unilateral da administração poderá acarretar, sem prejuízo das sanções previstas nesta lei, as seguintes consequências. Inciso 1. A assunção imediata do objeto do contrato no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da administração. Inciso 2. Ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade. Inciso 3. Execução da garantia contratual para: a linha A, ressarcimento da administração pública dos prejuízos decorrentes da não execução; a linha B, pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias quando cabível; a linha C, pagamento das multas devidas à administração pública; a linha D, exigência da assunção, da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, quando cabível. Inciso 4. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à administração pública e das multas aplicadas. Parágrafo 1º. A aplicação das medidas previstas nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo ficará a critério da administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 2 do caput deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização expressa do Ministro de Estado, do secretário estadual e do secretário municipal competente, conforme o caso. Capítulo 9. Do recebimento do objeto do contrato. Artigo 140. O objeto do contrato será recebido. Inciso 1. Em se tratando de obras e serviços. A linha A, provisoriamente, pelo responsável, por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico. A linha B, definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais. Inciso 2. Em se tratando de compras. A linha A, provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior de conformidade do material com as exigências contratuais. A linha B, definitivamente por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais. Parágrafo 1º. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato. Parágrafo 2º. O recebimento provisório ou definitivo
não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. Parágrafo 3º. Os prazos e os métodos para a realização dos recebimentos provisório e definitivo serão definidos em regulamento ou no contrato. Parágrafo 4º. Salvo disposição em contrário, constante do edital ou de ato normativo, os ensaios, os testes e os demais provas para aferição da boa execução do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrão por conta do contratado. Parágrafo 5º. Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela administração não eximirá o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto. Parágrafo 6º. Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 anos, admitida a previsão de prazo de garantia superior no edital, e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias. Capítulo 10 dos pagamentos. Artigo 141. No dever de pagamento pela administração, será observada a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos, subdividida nas seguintes categorias de contratos. Inciso 1. Fornecimento de bens. Inciso 2. Locações. Inciso 3. Prestação de serviços. Inciso 4. Realização de obras. Parágrafo 1º. A ordem cronológica referida no caput deste artigo poderá ser alterada, mediante prévia justificativa da autoridade competente e posterior comunicação ao órgão de controle interno da administração e ao Tribunal de Contas competente, exclusivamente nas seguintes situações. Inciso 1. Grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade pública. Inciso 2. Pagamento à microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural, pessoa física, microempreendedor individual e sociedade cooperativa, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato. Inciso 3. Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato. Inciso 4. Pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência, recuperação judicial ou dissolução da empresa contratada. Inciso 5. Pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de serviço público de relevância ou o cumprimento da missão institucional. Parágrafo 2º. A inobservância imotivada da ordem cronológica referida no caput deste artigo ensejará a apuração de responsabilidade do agente responsável, cabendo aos órgãos de controle a sua fiscalização. Parágrafo 3º. O órgão ou entidade deverá disponibilizar mensalmente, em sessão específica de acesso à informação em seu sítio na internet, ordem cronológica de seus pagamentos, bem como as justificativas que fundamentarem a eventual alteração dessa ordem. Artigo 142. Disposição expressa no edital ou no contrato poderá prever pagamento em conta vinculada
ou pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador. Parágrafo único. Artigo 143. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, a parcela em controvérsia deverá ser liberada no prazo previsto para pagamento. Artigo 144. Na contratação de obras, fornecimentos e serviços, inclusive de engenharia, poderá ser estabelecida remuneração variável, vinculada ao desempenho do contratado, com base em metas, padrões de qualidade e critérios de sustentabilidade ambiental e prazo de entrega definidos no edital de licitação e no contrato. Parágrafo 1º. O pagamento poderá ser ajustado em base percentual sobre o valor economizado em determinada despesa, quando o objeto do contrato visar a implantação de processo de racionalização, hipótese em que as despesas correrão à conta dos mesmos créditos orçamentários, na forma de regulamentação específica. Parágrafo 2º. A utilização de remuneração variável será motivada e respeitará o limite orçamentário fixado pela administração para a contratação. Artigo 145. Não será permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, à execução de obras ou à prestação de serviços. Parágrafo 1º. A antecipação de pagamento somente será permitida se propiciar sensível economia de recursos ou se representar condição indispensável para a obtenção do bem ou para a prestação do serviço, hipótese que deverá ser previamente justificada no processo licitatório, expressamente prevista no edital de licitação ou instrumento formal de contratação direta. Parágrafo 2º. A administração poderá exigir a prestação de garantia adicional como condição para o pagamento antecipado. Parágrafo 3º. Caso o objeto não seja executado no prazo contratual, o valor antecipado deverá ser devolvido. Artigo 146. No ato de liquidação da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão aos órgãos da administração tributária as características da despesa e os valores pagos, conforme disposto no artigo 63 da Lei 4.320.